Olá, amigos e amigas do Histórias da Bola, estamos de volta para mais um sempre prazeroso programa. O futebol sempre esteve ligado em sua vida e penso que nunca deixará de estar. Gersi Matias da Silva foi um esforçado e eficiente lateral esquerdo e também volante em diversos clubes da cidade de Natal e também em Ipatinga. E mais tarde tornou-se um misto de treinador e dirigente dos bons, marcando seu nome principalmente no Novo Cruzeiro. Alguém que valoriza, engrandece e eterniza o futebol amador de Ipatinga e do Vale do Aço. Sem ele, a história de nosso futebol amador não seria a mesma. E por que não dizer também do futebol profissional? Pois foi sob a sua presidência que o então Novo Cruzeiro Esporte Clube transformou-se no clube profissional Ipatinga Futebol Clube, lá nos idos de 1988. Seu Gersi, como mais conhecido no mundo da bola, nasceu em Ipanema, em 30 de outubro de 1937, sendo filho do senhor Sebastião Matias da Silva e de dona Maria Cândida da Silva. Tem mais 3 irmãos, um homem, Jurandir, e 2 mulheres, Geni e Edir. É casado com dona Zita Anício, com quem tem os filhos, Tarcélio e Tardelli. Netos são 5, Thales, Tiago, Alice, Beatriz e Pedro. Conseguiu estudar somente até o curso primário, pois sempre teve que trabalhar desde muito cedo. Veio para Ipatinga em julho de 1959 para trabalhar na obra de terraplanagem da Uzi Minas. Era, segundo ele, um operador de máquinas dos bons. Até aposentar-se na Sanco, trabalhou em mais de 2 dezenas de empresas, segundo ele. Dentre elas, a construtora Barbosa Melo, aquela que eu trouxe para a obra da Uzi Minas. A Tratex, Conenge, Montreal, Tequinte e a própria Sanco, dentre outras tantas. Começou como lateral esquerdo, como disse, lá no Ipanemense da sua cidade natal, tendo participado de jogos de grande porte, jogos amistosos, com equipes profissionais de renome da época, como a América, do Rio de Janeiro, Flamengo, Português de Desportos e equipes do entorno lá de Caratinga. Em Ipatinga jogou no time do Porto de Areia, lá no Bom Retiro, no time da própria Barbosa Melo, no antigo comercial do Bairro Iguaçu e andou também pelo Cariru. Após a contusão, deixou os gramados para atuar, então, como assistente técnico, inicialmente do Sr. Gentil, o nosso eterno mestre argentino Moreira da Silva, no comercial. Mais tarde, alguns anos mais tarde, foi para o Novo Cruzeiro, na Escolinha, isso em meados de 1986, de onde nunca mais saiu, sendo dirigente e treinador ao longo de todos esses anos, formando times competitivos e abrindo portas para centenas de atletas amadores. Já foi campeão de Ipatinga pelo menos 8 vezes, vice outras tantas, e sempre seu time está no campeonato, pode-se saber, perspectiva de competitividade. Enfim, para saber toda essa trajetória de muita labuta e sucesso, vamos ouvir por ele mesmo, o Sr. Gersi Matias, muitas passagens marcantes do nosso futebol amador, pois este, afinal, é o objetivo do nosso programa. Sr. Gersi, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do Histórias da Bola. O Sr. Gersi era melhor lateral esquerdo ou era melhor volante? Volante. Volante? Volante. Mas o volante é mais centralizado, principalmente na minha época, uma época o futebol jogava muito, a defesa jogava primeiro. Nós não tinha a paralela que temos hoje. Futebol hoje é jogado de lado do campo. O time que pega a bola e traz para o meio do campo, ele tem dificuldade de poder chegar no gol. E no seu tempo, o volante era chamado de centeral, era isso? Centeral. O centeral, eu estou atualizando. Centeral. E jogava praticamente sozinho ali de marcação, né? É ele sozinho. Aí vem os 2 zagueiros atrás, ele sozinho, lateral de um lado e outro. A marcação bem forçada em cima deles, com o adversário sempre jogava com 3 atacantes, 3, 4, meias, sempre chegando. Então era um sofria. Time, sofria, a defesa sofria mais, tinha sempre um time também mais competitivo, um time que chegava mais, tinha mais gols na partida. Gols, então, o Sr. Gersi, o volante Gersi, fez muito pouco, né? Pouco gol, uns 4, 5 gols. O mais era só defender mais mesmo. Defender, duro. Duro mesmo? Duro. Não deixava? Não, para passar. E como é que era a sua relação com os árbitros? Na época o Sr. Gersi já era bom de resenha com os árbitros para levar o jogo? Geralmente eu fui capitão das equipes que eu joguei, justamente eu acho que a minha disciplina, toda a vida eu procurei ser bastante disciplinado, nós temos exemplo disso hoje como técnico, E eu acho que ali dentro de campo é um lugar que a gente vai lá para jogar bola, para divertir, fazer o espetáculo. Não é para poder brigar, dar pancada, esse negócio, eu acho isso bastante errado. Muito embora você fosse duro, né? Não, isso aí é um outro departamento, aí eu estou jogando na bola, jogo duro, E desconcertar o elemento, sempre marcar de perto, não dar espaço para arrumar a bola para depois você ir nele, porque aí você tem que fazer a falta. O melhor time no qual o senhor jogou como volante foi lá em Ipanema ou foi em Ipatinga? Foi Ipanema.
Ipanema nós tivemos lá um nascimento de um clube lá, que começou com a garotada ir para o campo toda tarde bater bola. E lá nós fomos correndo e apareceu o senhor José Simplício, né? Ex-jogador do Ipanema, tal, torcedor lá, fazia parte da diretoria do Ipanemense e criou um time lá, acho que é Juventus. E esse time deu bastante trabalho. Nós jogamos muitas vezes com os times de Manhuaçu, que tinha o Vasquinho, Flamenguinho, Botafoguinho, o Caratinguense, Lajinha tinha um time muito bom. Então, fizemos várias partidas boas. O time também que deu muito trabalho para nós era o Botafogo de Amorés. Era um time que todas as vezes que ia no Ipanema, além da briga, o futebol era duro. O pau quebrava ali, Quebrava. Tive até aqui, depois veio o Russo, né? Veio ser treinador do Ipaminas aqui, eu conheci o Russo lá. E o Russo entrava na partida do Botafogo, ele e Belguinha, no segundo tempo. Era uma máquina. Eu lembro que o Ipanemense estava ganhando a partida de 4-0. Eles entraram no segundo tempo e empatou o jogo, entendeu? Rápido. Só jogava no segundo tempo, mas era muito bom. Ele era um volante e o Belga era um meio atacante. Então, tinha um jogo, os dois, que só você vendo. Fazia gosto, Então, o senhor Gessi parou de jogar futebol, a contusão foi no joelho ou o que foi? Foi na virilha. Na virilha? Na virilha. Na época não tinha muito tratamento, né? Não tinha tratamento. Na época você passava um gelo ali e ficava passando o tempo, esperando, mancando, né? E queria só doendo, ia só agravando mais a contusão. Prejudicava até no trabalho também, né? Bastante no trabalho, e o jogador era teimoso. Ele queria jogar, ele queria aparecer lá no campo. Então, isso prejudicou muito e depois tive que parar. O senhor estava no Comercial nessa época? Estava no Comercial. O Comercial foi um time que nasceu aqui também pelo... Eu, Gentil, João Lamego, Neto, o Jamil, Ziza, seu Zé Calixto. Só tinha autoridade no time? Só. Então começou esse time e fizeram a melhor de três com o Ipaminas, que era um time da cidade, um time falado, um time muito bom, um time caseiro. E nós ganhamos esse jogo de 3-1. Isso cresceu um comentário muito grande e veio a segunda partida. Nós perdemos, era de 3 ou 4 para o Ipaminas. E aí cresceu mais o comentário. E o Comercial não aceitava mais perder aquela partida para o Ipaminas. E o time que ele tinha era um time mais veterano, pessoa que já jogou, né? Não tinha um treinamento. E o Ipaminas treinava 2, 3 vezes por semana. Então o Ipaminas resolveu o Comercial resolveu trazer um jogador. Onde veio Zé Inácio, mexicano, que trabalha na usina. Zé Inácio aposentou aqui, veio de Uberaba, né? Badu, Raimundo Martins, que você conhece, né? Foi o goleiro nosso. E foi um futebol fora de série. O time preparou para a terceira partida. E nós ganhamos ela. Ganhou? Melhor de 3 do Ipaminas. Melhor de 3. Mas nessa época tinha jogador muito bom. Já veio o Figenin, veio o tal de João Carlos Miranda, que foi juvenil do Flamengo, estava trabalhando na usina. Romão, de Monlevade. Eu nunca vi jogar bola daquela maneira. E o Ipaminas tinha vários jogadores bons. Zé Salles, né? Muito bom. O Alemão estava nessa época? Alemão não, foi antes. Aí tinha um tal de Floriano. Valdir e Zezé, os Aricanga, lá do Espírito Santo. Chegou aqui, eram os donos da bola. Jogava muito. Entendeu? Então foi um excelente... O marco do Comercial, então, foi esses jogos o Ipaminas ganhou do Ipaminas. Por que o senhor Gessi não teve oportunidade de jogar no Ipaminas, não? É que eu falei, o Ipaminas ele era um time caseiro. Pessoal até daqui, Dilson, Nilson, Pedro Martins, tudo gente daqui. E é difícil, o cara chegou de fora. Agora eu cheguei e eu não tinha prazo de treinar. Trabalhava a semana do dia e outra semana da noite. Então não tem prazo de treinar. E eles treinavam e jogavam no domingo, eram eles, né? E eu fiquei sempre por fora. Foi perdendo o futebol, foi onde ficou parado, né? Futebol... Foi lá no Comercial que o senhor conheceu o Gentil. O Gentil veio para Ipatinga, de Colatina para Ipatinga. Na época eu estava parado de companhia e eu coloquei um salão de barbeiro. Ali perto da sapataria Orley. E o Gentil era barbeiro, foi trabalhar comigo, foi onde eu fiquei conhecendo o Gentil. O Gentil era ourive, fazia suas... ele é ourive, barbeiro, é um misto de tudo, né? Misto de tudo. Então era um cara fora de série. Aí começou o futebol do Comercial sem treinador. Mas aí quando apareceu para fazer o time, já o Gentil apareceu, né? E um bom treinador que nós conhecemos. E eu joguei com ele a partida contra o Democrata, joguei uma contra o Raul Soares, joguei contra o Caratinga.
E apareceu aqui Dozinho, um baiano, trabalhava nas Minas. Dozinho apareceu no time, um rapaz novo. Nessas alturas já estou já com meus 30. Né? E o Dozinho jogava bola demais. É um senhor lateral esquerdo, sabia apoiar, sabia marcar gol, era fora de série. E eu sempre temando com o Gentil, o meu lugar é do Dozinho. Eu acho que a gente tem que ser. Acho que todo atleta tem que ter essa consciência. Se o outro é melhor, o outro tem que entrar. E foi. Aí eu machuquei, o Dozinho entrou. Aí eu não voltei mais, fui ser auxiliar técnico do Gentil. E é onde pegou essa cachaça minha de futebol. Porque o culpado de eu estar no futebol é o Tardelli. Por quê? O seu filho Tardelli? Eu estava trabalhando na Isomonte e o Tardelli arrumou uma escolinha. Criada aí, Cabeça, William, Itaí, essa turma tudo criado com o Tardelli. Um time que nós jogávamos em Inhapim, jogava no Dom Cavaco, jogava para aí fora tudo aí, esse time. E ele, pobrezinho, com aqueles meninos, não tinha camisa, não tinha nada. Aí eu arrumei tinha uns colegas, né? Natan, o Sobrarinha, falecido Sobrarinha. Vamos comprar as camisas para esse time do Tardelli, vamos. E começamos a seguir o time. Compramos camisa e tal, arrumou o time. Ficamos ali. Ele saiu fora e eu fiquei, mané. Aí fui tocar um júnior do Novo Cruzeiro e saí em 85, eu saí para poder trabalhar na Sanca, 86. A Sanca tinha um time e fui para lá. O Minoro eu gostava muito de futebol. Você conheceu o Minoro, né? Com muita dificuldade, escrevi os jogadores, etc. E foi o campeonato, segunda divisão. É um time bom, competitivo. E eu cheguei entre os 4. Perdi a primeira partida para o Betânia. Lá no Betânia, de 1-0, o meu time era bem superior deles. A segunda partida no campo da Cearia. Eu tomei o gol com 1 minuto de jogo e joguei os 90 minutos dentro do campo do adversário e não fiz o gol. Eles foram para a final, o Betânia com o time do Ipaba, foram campeão, e eu fiquei. Mas aí aquilo me aborreceu demais, entendeu? E chegou o Inouye, era o diretor da Santos, tinha chegado do Japão naqueles dias, me chamou lá e falou, né, fazer time bom para ganhar, né? Fazer time bom para ganhar. Vai dar o apoio. Eu fichei uns 40 atletas. Luiz Paulo, Roberto, Gerson, que tinha vindo do América, que hoje é encarregado lá, e o Dinco Eduardo. O Dinco Eduardo, Fabriciano. O Dari, parece que Dari não jogou comigo, não. Aí é adversário. O Idalino, Raulzinho, Zé Galinha, né? Era o apelido dele. Muito bom. Fiz um senhor time. E lá vai, não perdi. Não perdi os amistosos, entendeu? O campeonato também foi tudo bem. E eu fui na final. No jogo da final, eu dei azar. Zé Galinha viajou para Coroaci. E eu tive que mexer no time. Eu coloquei um menino de 16 anos. Hoje está aí conosco, até, coitado, está na cadeira de roda aí, que é o Cem. O Cem. O Cem zagueiro. Cem já parecia, sempre está junto comigo. Deixa eu jogar ele. Deixa eu jogar. E eu deixei e coloquei ele de volante. Contra o Industrial. O Industrial tem um time de respeito. Isso na final do campeonato. Final do campeonato. Segunda divisão. Aí, lá no Patingão. Aí pus o Cem lá e ele acabou com o jogo. O time jogou muito. Tinha o Baianin, que foi embora para a Itália. O Baianin, bom atacante. Muito bom, ponta esquerda. Ponta esquerda. E na saída da bola, o Industrial fez o 1-0. Eles não acabou de comemorar. Nós tínhamos jogado, que o time treinava. Nós treinava terça, quarta, quinta e sexta. Tinha 2 dias de treinação que deu maior apoio. Né? Tinha um sargento, que era a preparador físico, ia para a quadra. Então, um espetáculo, você precisa de ver. E o time da Seca, o Cariru, fez um empate na comemoração do Industrial. Logo em seguida, né? Logo em seguida. E daí começou e tal, o time jogou, ganhamos de 3-1. Foi campeão 3-1. É o primeiro. Foi o primeiro título. Título que eu ganhei aqui. Como treinador. E subiu para a primeira divisão. Subiu para a primeira divisão. Quem botou o Cariru na segunda divisão foi o Novo Cruzeiro. Um jogo no Novo Cruzeiro aqui, o Novo Cruzeiro perdendo o jogo, o empate dava para o Novo Cruzeiro. Aí dá uma falta do lado do Ribeirão ali, Gilmar Pescoço. Gilmar Pescoço. Né?
era o ponta direita no Cruzeiro, ele estava perto de mim. Eu falei, Gilmar, bate essa bola na diagonal, eu já era treinador de Júnior. Mas vê se você joga lá no canto de lá, que o goleiro está mal colocado. E ela entrou na gaveta do outro lado. Parece que aquilo que eu falei com ele, a bola segura que ele tá vindo. E disso o Cariru empatou. Aí o Novo Cruzeiro empatou, o Cariru ficou na segunda divisão e o Novo Cruzeiro foi para a primeira divisão. Sobre outras tantas passagens do Sr. Gessi Matias como treinador, principalmente, né, muitas histórias, títulos e algumas frustrações, algumas perdas de campeonatos, também que faz parte do futebol, mas a eterna paixão por revelar e participar de competições, ele nunca deixou. A gente vai saber no próximo bloco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, a API, agora sob nova direção, é uma entidade que cresce com os pés no chão. Vem aí a Unidade 3 no Canaã, a conclusão da ampliação da sede administrativa e muitas outras ações visando mais espaço e comodidade para associados e dependentes. Com união e espírito de equipe, a atual diretoria tem o compromisso e a responsabilidade de gerir essa entidade que não para de crescer. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, uma entidade administrativa com visão de futuro. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. O Grupo de Jaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. De Jaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. De Jaffer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que nesse programa conversa com o Sr. Gessi Matias da Silva, cidadão de Ipanema, que veio para Ipatinga em 1959, trabalhar na então terraplanagem da Uzi Minas e que logo também se inseriu no contexto do desporto, né, do futebol em especial, nunca mais saiu. E tem muitas histórias para contar, participou de alguns dos capítulos marcantes, importantes do futebol amador e, como disse também, do futebol profissional. Em 1988, ele não só ajudou, penso que fundou o Ipatinga Futebol Clube, que deu no que deu o Ipatinga e tornou-se uma história na cidade. Sr. Gessi, é sempre bom a gente ouvir, em breves palavras, como é que foi essa transformação do Novo Cruzeiro em Ipatinga. Era Novo Cruzeiro Esporte Clube, né? Novo Cruzeiro Esporte Clube. Em Ipatinga Futebol Clube. Como é que surgiu isso? Como é que foi essa história? O senhor é o primeiro presidente do Ipatinga Futebol Clube. O Wagner, cabeça, muito amigo do Itaí, e sempre ele ia para Belo Horizonte, sempre conversando. E numa viagem dele para Belo Horizonte junto com o Itaí, eles conversando, o Itaí falou com ele que tinha muita vontade de fazer um time profissional no Ipatinga, mas que às vezes os dirigentes não queriam, era apaixonado com o amador, coisa e tal, e que ele pensava muito em mim, que o Novo Cruzeiro era um time que estava mais ou menos certo. Toda a vida eu procurei organizar. Né? Tanto o Novo Cruzeiro, hoje, se eu quiser profissionalizar ele amanhã, é só levar, está tudo pronto. Eu acho que é o único clube aqui que é filiado na federação do estado é o Novo Cruzeiro, entendeu? Então, o Novo Cruzeiro na época era tudo bem organizado. Aí o Itaí falou comigo, mas eu não tenho tanta intimidade com o Sr. Gessi assim para poder conversar com ele isso. Eu contaram dele. Aí o Wagner falou, não, o Sr. Gessi é meu amigo e eu vou conversar com ele. E ele voltando, ele conversou comigo, falou assim, o Itaí está querendo fazer um profissional aqui e ele queria contar com o senhor. Aí eu liguei para ele e marcamos um encontro nosso em Belo Horizonte. Foi eu e Tardelli. Encontramos lá no escritório dele em Belo Horizonte? Não, foi num restaurante na Tupinambás, entendeu? E lá nós estivemos conversando lá com ele,
menino da rádio, que eu esqueci o nome dele. Então, nós conversamos muito tempo ali e se acertamos em fazer mudança no Novo Cruzeiro para Ipatinga Futebol Clube. E eu já vim de lá, já acabando de acertar os documentos. Aí eu pedi ele, né? O Cosmo trabalhava com ele lá. O Cosmo, Manda o Cosmo para cá, que o Cosmo vai me ajudar aqui, né? E o Cosmo se sai melhor nessas coisas do que eu, né? É um cara que ele tem facilidade, né? E veio como mexer com os documentos, o Amarildo também entrou no meio e o escritório nosso era na minha varanda lá em casa, ali no bar do Cebolinha. E fizemos o Ipatinga, mas para o Ipatinga já começar a jogar tinha que ser um negócio rápido mesmo. Aí transferiu, né? Fez a alteração estatutária nos documentos, Ipatinga virou Ipatinga. E começamos aquela vida nossa. Nesse meio de tempo, o Itaí falou, monta um time para você ser campeão aqui. Eu montei o time. O Juninho Lula, Chiel, Cabeça e esse grupo. Isso em paralelo, um time amador, né? Para começar. Mas aí deu certo a inscrição do Ipatinga, esse pessoal ficou sem jogar. Fizemos uns amistosos, não disputamos o campeonato, nada. E começou já a contratar. O social fechou as portas, porque fim de campeonato. De lá veio 6 ou 7 jogadores. Viu Washington, Paulinho, Toninho Pereira, Serginho, Toninho Pereira. E Alexandre, zagueiro, muito bom. Né? Alexandre Nunes. Vladimir, lateral. Lateral. Aí começou o Ipatinga, né? E nós tivemos a felicidade de iniciar na Estaca Zero. E em 2005 eu separei, mas já deixei o time na primeira divisão, foi campeão na primeira divisão, né? Do Campeonato Mineiro. O Ipatinga é um time de sucesso. O sentimento que eu tenho é de ter afastado do Ipatinga e o Ipatinga aconteceu o que aconteceu. Porque o Itaí, se não tiver alguém, Itaí para mim ele é um herói. Segurar sozinho. Nós não temos na nossa região um homem para fazer o que o Itaí fez. Eu vejo muita gente criticar o Itaí, porque o Itaí é um cara que não pensa muito para poder falar. Não pensa para falar. Você sabe muito bem disso, que você foi uma das pessoas que acreditou principalmente em mim, né? Os aluguel aqui para os jogadores, eu ia em você, alugava com o meu nome, e nós tivemos esse sucesso. Mas ele fala coisa que não deveria falar. Né? Isso prejudicou bastante o Itaí. Mas que é um herói, encontrar outro homem aqui que vai fazer o que o Itaí fez, acredito que não tem. Nós temos assim, se nós unir aqui, eu, você, Walter Oliveira, esse pessoal que é, e fazer uma diretoria, que o Ipatinga não tem diretoria até hoje. Diretoria Ipatinga, eu era o presidente e o Itaí era o patrocinador. O resto era a diretoria do Novo Cruzeiro. Que só assina a suma. E deu o que deu, mas aí foi desandando, tá aí, fez o que fez, foi embora e hoje... Dificilmente... Ontem eu tive um convite, Almir Azevedo, eu contei com ele no Cariru ontem, e tal, rapaz, o senhor podia me ajudar, rapaz, eu não coloquei vice-presidente até hoje, se o senhor viesse me ajudar, eu sentia orgulhoso, sentia forte e tal. No outro momento. Depois eu te falo. Né? E aí no futebol amador, o senhor continua a disputa do futebol amador. Aí o Novo Cruzeiro sempre montou bons times. Em 2004, né, 2002, eu registrei de novo o Novo Cruzeiro. Esporte Clube Novo Cruzeiro. Porque eu já estava sentindo que eu tinha que sair do profissional. Eu tinha dado contribuição. A carta lá ela não chegava em mim. Começaram a sair e falaram assim, esse velho é um velho bobo, então eu vou sair e deixei de lado. E eu voltou para o futebol amador. Recuei e voltei para o futebol amador. Em 2004 nós jogamos, eu fui convidado. Silvestre me convidou, né? Para fazer parte da primeira divisão. E eu fui campeão. Foi na final contra o... Itamaraty. Né? Ganhei com o chute do Rui. A entrada da área ali. O Rui lateral. Até eu chutava muito. Eu ainda lembro que eu falei com ele. Rui, a barreira está mal feita. O lado de fora da barreira dá para poder passar. Se você acertar, você vai fazer o gol. Não deu outra. Ele chutou, pareada, passou. Quando ela passou pela barreira, eu já comemorei já. Entendeu? Aí fui campeão. Só foi campeão 8 vezes em Ipatinga, né? Mais ou menos 8 vezes. Eu tenho... Houve algumas derrotas também, né? Frustrantes. Alguma final que chegou e não conseguiu ganhar. Eu perdi vários títulos aqui.
E eu até não sei, eu acho que esse título meu nasceu quando eu vetei, né, nosso amigo... Algum ato por aí, né? É. E aquilo me atrapalhou muito, porque eles são muito unidos, sabe? Até eu admiro muito o trabalho deles e eu venho parabenizar o Careca, por exemplo, que é o diretor de árbitro, que é uma pessoa que ele faz esse grupo e ele faz muito bem feito. Ele não aceita. Não é fácil comandar. Não é fácil comandar. Muita vaidade, muita... Ele sei lá e falar, o Careca, o cara lá, e domingo era para tomar o jogo lá. Eu falei assim, qual o jogo? Tal. Não, mas eu estava lá, às vezes na hora você descuidou. Ele nunca foi contra um hábito dele. Ele pune o hábito. Mas sem expor o nome dele. Sem expor o nome dele. Então, parabéns para ele, para o trabalho dele. Ele merece todo o apoio nosso, nossos dirigentes, presidente do clube, apoiar o trabalho do Careca. Qual foi o título mais gostoso que o dirigente, o treinador Sugessi ganhou da primeira divisão? Qual mais marcante? Foi contra o Beira-Rio. O Beira-Rio? Beira-Rio. Que o Beira-Rio hoje é um time de respeito. O Gil trabalhou comigo lá. Seu companheiro aqui. Foi meu companheiro e é companheiro até hoje. É um cara que eu gosto muito dele, admiro o trabalho dele. E ele tem, hoje, dirigente de futebol no Ipatinga, hoje, tem condições de montar o time que monta, só ele. Ele não importa de gastar, ele não importa de pagar, porque eu acho o seguinte, quem dera nós, todos os dirigentes, pudesse pagar os atletas. Seria tão bom para o atleta ele trabalhar a semana dele na companhia, domingo ele vai bater uma bolinha e ganhar lá uns 100, 150 reais, seria bom demais. Ajuda de custo. Ajuda de custo. Mas infelizmente os dirigentes de futebol tudo é pobre. Tudo pobre, não tem nenhum rico. Mas aí a final que final foi essa contra o Beira-Rio? Foi em 2013, né, tá? 2013. Lá no campo do Novo Cruzeiro? Lá no campo do Novo Cruzeiro. Algão mesmo, pai na final, o Edson, lá do Bom Jesus, fez o gol. O Edson Bom Jesus, o volante, né? Eu acho um dos grandes volantes que joga na nossa região é aquele Edson. Muito sério, joga muito, né? Bom. E um título, uma derrota que ficou marcada? Contra o Iguaçu. Contra o Iguaçu? Contra o Iguaçu foi 2. Perdi um para o Iguaçu regional, lá no Ideal, que é um absurdo. Um absurdo. Eu tinha um time fora de série. E o Thales, meu neto, falou comigo, vovô, se o senhor vai escalar o time que jogou, o senhor vai perder o título. Por quê? Fulano de tal, ele não cabe nesse time para entrar jogando, não. É um bom jogador, mas não cabe para entrar jogando. E eu escalei o cara. E realmente... O Thales estava certo. Estava certo. E o árbitro na época foi aquele sargento, Paulo César. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Muito enérgico, um filho. O jogador do Iguaçu deu um tapa no Jorge, pertinho de nós no banco ali, e deu um tumulto danado, eu entrei no meio para acabar com o tumulto, porque tinha que ter expulsado o cara. E logo em seguida o Gamarra faz uma voadora lá, ele expulsou, foi o Gamarra. Aí já me deixou com a calça na mão já. Mas eu tinha um time muito bom. E acabou o Iguaçu ganhando esse time. O Iguaçu foi uma espécie de asa negra do senhor. Asa negra. Tem uma jogada que até no fundo lá de lá, que o cara foi cruzar ela, ele carregou a jogada quando ele cruzou o Gamarra. Não é o Gamarra. O zagueiro, senhor. Marinho. Marinho subiu e fez o gol de cabeça e ele deu o impedimento. Não tinha impedimento. A bola foi no fundo, quase em cima da linha aqui que ele cruzou essa bola para trás. Era o gol do empate nosso. E foi por dentro aí, foi me prejudicando. Na hora que o Iguaçu fez o gol do título, o árbitro vibrou. Vibrou. Eu achei interessante aquele, viu? Coisa da bola. Depois eu gostei de ver você vibrando lá. Você ainda vai vibrar para mim um dia ainda. Um grande jogador que já passaram pela mão do seu Gessi, teve prazer de trabalhar com os jogadores. Luiz Paulo e Roberto Ribeiro, Babiciano, no Cariru Esporte Clube. Muito bom, né? Luiz Paulo e Roberto jogavam por música. E tinha um aqui do Tarumirim, Idalino, jogava na meia. Também era uma coisa fora de série. E esses foram marcantes, né? E depois viemos jogar aqui no Novo Cruzeiro. O Novo Cruzeiro teve muitos jogadores bons. Tem o Paulinho de Valadares, no ponto esquerda. Também a fera. Ele e Giovanês para bater falta na entrada da área é igual.
Os melhores batedores de faltas, o Giovanez é um deles? Giovanez é um deles. Rui. Giovanez, Rui, Paulinho, esses foram os melhores batedores de falta que teve comigo. E o jogador bom de vestiário? Bom de vestiário, Gamarra. Hein? Gamarra. Ah, é por quê? Gamarra, ele incentiva muito. Ele ajuda o treinador, ele ajuda o grupo dele todo. Ele não é contra o grupo a momento nenhum. Sempre ele ajuda a união. Muito bom de vestiário. E o Cleidinho atacante, como é que O Cleidinho é completo. É bom jogador, é bom de vestiário, é bom de resenha. Bom de resenha. Você vai embora para casa, ele fica ligando para você meia-noite, 1 hora, para você pagar cerveja para ele ainda, que você acabou. Então, completo, Cleidinho é completo. É muito autoconfiante, né? Ele é. É uma dó que está ficando velho e a gente sabe que está perdendo um atacante que vem trazendo alegria para os times e torcedor que vai ao campo ver o Cleidinho jogar. É uma coisa de doido. O senhor falou de hábitos que já trouxeram problemas. E bons hábitos que ao longo da sua carreira, que o senhor viu, bons hábitos, assim, aqueles que nunca tiveram problemas, exemplos bons. Guilhermino Lima? Ele não é muito coluna do meio, não, senhor Gessi? Mas o trabalho dele é muito bom. E eu até acho que atrapalha mais o Guilhermino, esse trabalho é o próprio time, o próprio atleta dentro de campo, que amola ele muito e ele é difícil expulsar, ele é difícil dar cartão. Ele trabalha muito conversando. Então hoje ele até aumentou mais a conversa dele. O Marcial é um dos que eu até vetei, né? Mas na época foi mais um grande hábito. Também. Entendeu? Paulo Sérgio. Gilvan Branco. Gilvan Melo, né? Gilvan Melo, muito bom. Houve uma passagem agora do Celinho, aqui no campo do União, que todo mundo falou para mim que ele errou. Entendeu? E também um bom hábito, começando um bom hábito. Outro cara que eu achei que ele ia ser o melhor hábito do Vale do Aço, Emerson Luiz. É. Bom hábito, mas não foi o que eu pensei. Entendeu? Ele tem um problema, me desculpa de eu falar, mas é um cara muito amigo meu, né? E... Se perdeu, né? Se perdeu. Ele foi bem, depois ele se perdeu. O negócio dele, eu não sei o que era, ele tinha um problema qualquer. Ele começava bem o jogo, inclusive no jogo nosso contra o Itamaraty, o Ailson me pediu. Você podia pedir para o Emerson vir para esse jogo. Ailson, eu não gosto de pedir hábito. Eu, para mim pedir, eu peço lá 3 hábitos. Escolhe entre esses. Entre os 3, o diretor de hábito, se puder mandar, eu fico satisfeito. Então, eu lembro que esse jogo lá no campo do Canaã, o Emerson, o Guilhermino, eu acho que o Gilvan. E foi o Emerson pro jogo? Foi o Emerson pro jogo. Estragou o jogo. 5 minutos de jogo, ele tinha que expulsar o Arilson. Eu, no lugar dele, tinha que expulsar. Porque o Arilson pintou e bordou. Porque o Arilson não tem diretor melhor do que o Arilson. Mas a beirada de campo é difícil. A beirada de campo é difícil, ele é inconveniente ali. Coitado, ele perde a boa, ele fala, mas... Aí o Emerson não expulsou e perdeu o comando do jogo. Perdeu o comando do jogo. Sobre outras passagens, outros momentos da carreira, né, do senhor Gessi Matias da Silva, aquele que foi volante e lateral esquerdo desde o tempo do Ipanemense, a gente vai saber, vai contar, vai ouvir no próximo bloco do História da Bola. Até já! John Móveis, Avenida Alberto Giovannini, 141, bairro Betânia. Telefone 3826-6952. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo.
Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Olá, de volta com Histórias da Bola, que nesse episódio conversa com o Sr. Gessi Matias da Silva, o eterno Sr. Gessi do Novo Cruzeiro. Sr. Gessi, por que sempre trabalhar no Novo Cruzeiro? Não teve convites para trabalhar em outros clubes? Ou o Novo Cruzeiro parece que faz parte da sua vida? Como que... Não tem jeito de deixar o Novo Cruzeiro, não? A vinda minha para o Novo Cruzeiro foi o Picola. O Picola, gente... que era... quando fundou era o faz-tudo do Novo Cruzeiro, né? Quando fundou o Novo Cruzeiro, quem fundou o Novo Cruzeiro foi eu. Pouca gente sabe disso. Ah, é? É. Aí foi eu, o menininho, falecido menininho, fizemos um time lá, a Medinha. Almedinho. Foi o treinador nosso lá. E fizemos um time aí e tal, mas eu fiquei pouco tempo. O time estava brigando demais. Tinha uma turminha do Novo Cruzeiro ali que era perigosa. Tinha muita cuanga, vamos dizer assim. Muita cuanga. A Dona Maria, do Sou Dentista, mãe do Iron, do Ivaldo, né, que jogava no time. A mãe do Valci. Elas iam para o campo e tossia feio. O Valci, o Milton, eles eram 3. Eles iam para o campo e eles aprontavam mesmo. Tinha o seu Zé Dentista, né, que é a esposa da Maria, né, ele ia para o campo lá e lá brigava, fazia tudo quanto lá. E então eu queria que eu afastei. E depois, a vinda do Cariru para o Novo Cruzeiro. Eu trouxe foi a união com a Sank? A união com a Sank. O senhor trabalhava na Sank nessa época ainda? Trabalhava na Sank, trabalhava ainda. Aí eu vim para o Novo Cruzeiro e até na época eu falei, não, eu não quero ser o treinador, eu trouxe o Basílio, mas não deu certo. Eu tive que voltar para ser o treinador do time lá. E ficamos lá. E o Picola, tem jeito de sair, não? Não tem jeito que o Picola saiu, foi embora. Então ficou eu. E eu trabalhei no Itamaraty um ano. O Osmar, do Iguaçu, me convidou, fui lá. Fui até na final, entre os 4 com o time do Itamaraty, que não ganhou uma partida do primeiro turno, fui para lá, não perdi nenhuma. Trabalhei no Flamenguinho, na Chácara da Madalena. Nivaldo me levou para lá. Fiz um senhor time lá, para disputar uma Copa, não sei o que era a Copa. Eu disputei a final contra o time do Iapu. Aí nós fomos jogar lá no Iapu. Boca Rica. E lá não foi fácil. Lá eles me expulsaram quem estava apitando o jogo, não lembro mais. E que lá eles me expulsaram do jogador, e uma confusão lá, e a partida não terminou. E ficou para terminar essa partida depois. E nós fomos lá para bater os pênaltis. Então foi Douglas, foi Cabeça, uma turma boa. Mas o Jair, do Iapu, ele não é brincadeira. O Jair era um dirigente aí do interior aí, sabido. E ele teve aqui, passeou e tal, e ele andou molhando a mão de porção de gente aqui. Para a partida lá. E na hora de bater os pênaltis, tinha os caras lá atrás do gol com espingarda na mão, garrucha na mão. O jogador tremeu. Como é que vai bater pênalti? Vai bater pênalti. Então perdemos o jogo lá. Até o Galego foi comigo nesse jogo vai lá. Entendeu? E foi os times que eu trabalhei nesse aqui, acho que foi só. Time da Sank, né? O Cariru, Itamaraty, Flamenguinho, Renascer, deu uma ajudada no Renascer, o Antônio Jorge. Jorge. Até é uma turma, né, da bola. Eu quero aproveitar o espaço e deixar um abraço aí para todos os dirigentes, todos os torcedores, né, do Vale do Aço, todo torcedor que torce para o Novo Cruzeiro, torce para o Gersi. Eu tenho muita gente, graças a Deus, que torce para mim. Eu vou jogar fora aí, sempre tem problema de vários times que vai jogar, tem problema. Eu chego lá, eu recebo abraço dos jogadores, dos dirigentes. Nunca tive problema em campo nenhum. Lá no Planalto é ruim para jogar. Nada. Bom, você já acompanhou o jogo do Novo Cruzeiro lá, eu sem problema, sem nada, graças a Deus. É o estilo, né, de respeitar para ser respeitado. Eu agradeço muito aos torcedores, aos dirigentes, e quem me respeita, porque eu respeito eles com o maior valor, entendeu? E que continua respeitando os outros. Eu acho que o futebol, nós temos que ir para o campo de domingo com tranquilidade. Não é você estar pensando na sua família, está deixando em casa, chega lá, tem uma briga lá, igual eu, por exemplo, tem o Thiago, né, que
é um companheiro meu no futebol. Seu neto, né? É neto, o Talo me acompanhou muito no Ipatinga, depois veio ele me acompanhando no Amador, me tira técnico. Os seus netos são cornetinhos mesmo? É, bastante. Bastante corneteiro. Tanto o Talo como o Thiago é corneteiro. Mas eles têm uma visão boa de jogo? Tem muita visão. O vovô tem Muita visão. Tem, né? O Talo, por exemplo, que você perguntar ao Talo sobre jogador do mundo, ele vai te responder até o nome deles. Aonde joga, como é que não joga. E o Thiago veio no mesmo caminho. Sempre a gente está dirigindo o time aí, ele vai para lá, pera, o vovô, não vai dar certo. Dá uma cornetada assim. Então, mas eu tenho certeza que ele está sempre torcendo para mim e está sempre me admirando, principalmente em vestiário. Me admira porque eu entro no campeonato, eles não brincam comigo ainda. Eu falo, eu vou fazer um time aí qualquer aí, igual esse ano. Esse ano eu não ia montar o time. Mas encontrei, o Geraldo Afonso encontrou... Geraldo Afonso, seu companheiro de meu primeira, companheiro todas as é horas, o cara com o maior respeito do mundo, de Geraldo. Ajuda qualidade. com a maior boa vontade. Então o Geraldo, ele é muito bom. Arrumou esse Jonathan. Jonathan veio conversar comigo, falou, Jonathan, eu não estou querendo montar time, não. Então o Geraldo me falou que você tem um time que disputa aí Copa Verão. Você tem. Vamos combinar, então você vai para cá. Mas não vou te dar nada, vou te dar só material e te dar um apoio moral de fora. Ele falou, não tem problema. Porque o seu time começou a fazer uns amistosos, mas um cara que eu não conhecia e eu admirei ele. Um cara bom, educado pra caramba, bom para mexer com os atletas, tem um time grande, a porção de gente junto. Falei, se for bom de bola, tá bom. Eu até quero pedir desculpa esses atletas que vêm com ele para cá, que não todos jogaram, porque o Jonathan surpreendeu com aquela maneira dele. E eu perguntei ele, Jonathan, qual é o seu objetivo? O meu objetivo é fazer um bom campeonato, ficar entre os 4, etc. Eu falei, infelizmente, esse time que nós estamos com ele aí, não passa da primeira fase, não. Tem um jogador fraco. Para competir, né? Porque eu sou muito franco nessa isso aí. Aí ele falou, eu tratei com você de não pôr a mão no seu time. Porque você tem um time que disputa os torneios. Se eu for pôr a mão lá, eu vou trazer jogador para jogar. E vai acabar com o seu time, depois termina a parceria e como é que você vai jogar? Né? E eu, então, vou respeitar as minhas palavras que eu tive com você. Ele falou, não, essa turma aí é uma turma minha, turma que gosta de mim, não sai nenhum, o senhor pode trazer. E no final das contas, subiu o Novo Cruzeiro outra vez para a primeira divisão. Foi campeão, né? Foi campeão. Campeão da segunda divisão. Nós somos campeão invicto. Segunda vez campeão, bem invicto. É invicto. E aí o time engrenou. Além desse grande treinador que o senhor já trabalhou, que o senhor é um misto de dirigente e de treinador. O senhor eu não gosto de ninguém para treinar time. Eu ia perguntar com o senhor. Mas já teve alguns que foram parceiros como treinadores. Tem o Beto, do Belo Oriente. Beto do Belo Oriente. Fez um bom trabalho aqui. Beto Hermógenes. Muito bom de beira de campo, muito nervoso. Nervoso? É muito nervoso. Então o Beto é daqueles que... Tem que controlar ele. Aquele trabalho dele é muito bom fora do campo, mas aquela beirada de campo ali, ele não me agrada. E o Zé Manel? Zé Manel é outro. Respeito o Zé Manel como um dos grandes dirigentes do Vale do Aço. Primeira qualidade. Né? É um cara que tem um trabalho bem feito. Os atletas gostam muito dele, porque o Zé, ele usa uma maneira, ele ajuda quase todos os atletas. Muito correto, né? Ele ajuda com vamos supor, R$300, não vou dar chuteira. Tem alguns lá que paga mais, né? Tem os cabeças, que aqueles cabeças que levam os outros. Então, é um trabalho muito bom, mas, coitado, é sem sorte, né? Ele não tem uma disciplina boa, né? De campo. Ele chega, esse cara até morrer lá, ruxear tudo. Então, ele comigo, por exemplo, ele tinha a noite que ele falava, José, vou jogar contra o senhor, eu não durmo. Eu não durmo. Falou comigo. E o senhor anda um jogo decisivo, o senhor dorme tranquilo? Tranquilo, eu não penso. O jogo, para mim, ele acaba lá. Uma decisão de campeonato, campo cheio. Aquilo ali não faz o senhor Gessi? Nada, pergunta aí. Não falo, pergunta o Thiago para você ver. Não falo nada, vou normal pro campo, faço o meu trabalho normal, terminou ali, vamos para a resenha normal. Se perder o título, eu tenho a resenha mesmo final. Pouca coisa tira o senhor Gessi do sério. Eu acho que faz parte do esporte. Você vê que enquanto eu acompanhei o Ipatinga, no Sul, para todo lado aí, nunca teve uma confusão no Ipatinga. Quando eu afastei do Ipatinga, ele brigou lá em Brasília. Ele não teve uma confusão lá em Brasília. Ele não olhou lugar para brigar. Porque nós tínhamos Itaí, que é estupim curto. Amarildo, não se fala. E Tibené,
Tibené dava um trabalho, rapaz. Então, não pode. Lá é futebol, é um espetáculo. Todo mundo vai lá para assistir um espetáculo, não é para assistir briga, né? E eu acho que isso aí, eu queria que todos os dirigentes fizessem isso. Entendessem isso. E nós temos aqui dirigente que é desinquieta beira de campo, Neném, é um amigão da gente aqui, mais desinquieto. Antônio Jorge é desinquieto. O Guzmão. Tá bom comigo ontem. Gente muito boa. Muito boa, mas é desinquieto, não sabe perder, tem que saber perder. É competição. Competição, nós temos que saber entrar nela, vencer e perder, né? É porque perder também faz parte do esporte. Faz parte do esporte. É muito há vencedores e vencidos. É muito bonito você entrar em campo aí, igual eu vou para aí, todo mundo vem, me abraça, despede, aí terminou, vai embora, vai despedir também, eu faço a mesma coisa com eles, dentro do campo deles, não tem receio. E a dona Zita, como é que ela, sua companheira, dona Zita, esses anos todos, ela sempre te apoiou ou era indiferente? Como é que é a participação da dona Zita nesse processo do esportista Sogeci? A dona Zita, no início, ela começou apoiando e acompanhando. Mas nós fomos fazer uma partida no Inhapim, e lá no Inhapim deu uma briga e teve que apanhar terreno emprestado com o Caratinga para terminar esse jogo lá, porque ficou feia a coisa. E ela estava junto. E desse dia para cá, ela tomou raiva do futebol. Futebol é uma palavra que com ela não tem. Mas ela não te puxa para trás? Não fala. Ela não gosta. Ela não gosta. Não gosta. A verdade tem que falar, né? Ela não gosta que eu mexa com futebol. Mas também. Como o senhor GC é teimoso, né? Não me proíbe. O senhor GC é teimoso? É, teimoso. O senhor acompanha futebol, qual que é a posição mais difícil de se jogar no futebol? Goleiro, zagueiro, meia, qual que é a posição mais difícil? Mais difícil, goleiro. Goleiro? Goleiro. Goleiro é responsável por tudo. Por tudo. Principalmente quando perde. Perdeu, o goleiro falhou e tal, e falha. Então, é difícil. E qual que é a mais fácil, entre aspas? Mais fácil e melhor para jogar, eu acho que é centroavante. Então, por quê? É porque ele é o atacante. Todo mundo joga em função dele. As bolas têm por obrigação de chegar nele. Ele é o finalizador. E ele fez o gol, ele é aplaudido. Ele é falado. Entendeu? Terminou. Normalmente nos times é o que é mais valorizado em termos de financeiro, até com o atacante costuma ganhar mais, né? Ganha mais. Todo mundo carrega o piano para ele e ele ainda sabendo ele que ele está só nas costas dos outros. Ele fica lá só recebendo. E além do Cledinho, qual outro atacante que tem esse perfil que passou pelo senhor, que sabe se aproveitar da característica, do talento de atacante? É o Baianinho lá no Cariru. Né? O Baianinho foi um cara que... Esperto, né? Esperto. O Cleitinho. Eu tive aqui, por último agora, o Red Bull. Que é o Red Bull. Red Bull é um centroavante bastante completo. Nós temos o Everton. Sabe jogar. O Everton. Sabe do Paraguai. Sabe jogar. O Everton é um cara que... Ele sabe o comando ali certinho. E não é aquele orgulho que ele tem, né? De querer fazer o gol. E, então é bom. E esse ano, o Pinha jogou no Cruzeiro. Fez acho que 22 gols. Um atacante. Menino novo, né? Eu gozado, ele é um menino daí, eu conhecia ele aí assim, não sabia nem que jogava bola. Chegou lá, eu dei, parece, ele faz gol. Ele faz gol. É brincadeira. Esse jogo mesmo nosso contra o Rio Branco foi um time aí mais falado. O Fabrício, por exemplo, falou na campanha do Rio Branco, o campeonato quase todo, Rio Branco, Chácara da Madalena. Um dia eu chamei a atenção dele. Fabrício, olha onde você está Olha quem está chegando. Olha que você sabe muito bem que eu não sou brincadeira, eu brinco muito com ele, né? E então o Rio Branco veio e tomou 5 gols. O primeiro jogo? Um jogo de decisão tomou logo 5 pancadas de 5. E não tomou 5 depois que eu tirei o jogador, botei aqueles. É esse que eu estou agradecendo eles, a maneira que eles foram com o Novo Cruzeiro, ficaram juntos, torceram, uniu o time sem jogar. Eu tinha no banco lá 8, 9 jogadores. Não entrava. Não entrava porque o perfil deles era menos um pouco. Não é desfazendo o futebol deles. São atletas que vêm para brincar, disputar esse torneio de Copa Verão, essas coisas, né? Gente, tudo boa. Foi um plantel que o Novo Cruzeiro teve esse ano. Marcou mesmo. Esse eu vou levar de recordação. O Novo Cruzeiro vai continuar por muitos, muitos anos. Acredito que se Deus me der vida e saúde, que eu possa estar mexendo,
ele vai continuar muitos anos. Eu só paro se não tiver jeito de montar. O único que não tiver jeito de montar, eu não monto. Fico sem jogar, porque... Mas sempre com os netos ali cornetando a beirada do campo. Tem. Eu acho assim, o futebol amador, eu até falei antes, apoiei pagar, seria muito bom, mas se for pagar, nós não temos ninguém que pode pagar. O cara tira o dinheiro que vai comprar sacola de arroz para dar para o jogador, para poder jogar para ele. Então eu acho isso muito errado. Eu toda a vida eu procurei ajudar muito meus atletas, a emprego, precisa pagar um negócio qualquer, aí eu ajudo a pagar, apresento eles, então aí por diante. Mas pegar Amizade. dinheiro para dar eu acho muito difícil, porque eu não tenho para dar, eu trabalho para isso, eu tenho meus netos, né? Tenho minha família, tenho netos estudando, então você precisa de empregar seu dinheiro primeiro em casa. Se sobrar, vamos para lá. Agora, aquela resenha boa, eu gosto. Terminou o jogo, vamos para a resenha. Seu Gersi, muito obrigado ao senhor por ter aceitado aqui o Nada, convite de obrigado História a você. da Bola. O senhor tem uma história muito bonita de futebol, de vida. Fiquei muito agradecido. É por causa do senhor e de outros tantos que o futebol amador nunca vai morrer. Ok. E com o senhor Gersi Matias, a gente produziu mais um Histórias da Bola. Um programa voltado para as figuras, os personagens do futebol, do desporto amador, do Vale do Aço, de Ipatinga como um todo. Por quê? A bola, o mundo não pode parar. Até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá.